Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é a Nayade, né? Eu sou da Diretoria de Popularização da Ciência. Você já conhece das outras lives, né, do curso, só que hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai falar das formas de ingresso na universidade, né? Sobre o Enem, sobre o vestibular e o PASSE, né? Para tirar dúvidas aí, falar basicamente como que funciona, para vocês poderem, né, estar se preparando para esse momento. Então, a gente tem aqui hoje, né, o nosso pró-reitor de graduação, professor Cristiano Costa, né? E a gente também tem o diretor de planejamento e gestão acadêmica, o professor Anderson. Então, eles vão conversar um pouquinho aí com a gente e explicar, né? O Jefferson, vocês também já conhecem, que está sempre aí com a gente. A gente vai mediando a conversa de hoje, tá bom? Bom, então, eu vou começar com o professor Cristiano, e a gente vai falar primeiro sobre o Enem, começar a falar um pouquinho. Então, você pode, professor, explicar um pouquinho aí, basicamente, como que vai funcionar o Enem? Boa tarde, Nayade. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, professor Anderson. Grande boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, pela TV UFMS no canal do YouTube. Quero agradecer o convite, Nayade, e dizer que estamos muito contentes, né? Existem dois momentos muito importantes para a gente na universidade, para a gente que está na gestão da graduação, né? Quando os nossos estudantes ingressam nos nossos cursos, né, e quando eles são diplomados. É a realização de dois sonhos, tanto dos nossos estudantes, quanto dos nossos servidores, dos nossos professores, dos nossos técnicos, também dos nossos servidores terceirizados. Isso é são dois momentos muito importantes para a gente, né? E eu estou muito contente de falar um pouquinho, conversar um pouquinho com os nossos futuros estudantes, né, os nossos candidatos, sobre o PASSE, sobre o vestibular e também sobre o SISU. Eu quero iniciar, Nayade e todos, dizendo que a UFMS ela não interrompeu as atividades no ano de 2021. Né? Então, a gente manteve o calendário acadêmico, o calendário administrativo. Então, naquele momento, né, agora, para o último vestibular, o último PASSE, a gente não participou do SISU. Então, nós tivemos como formas de ingresso o vestibular e o PASSE somente. E este ano, a gente alterou um pouco a distribuição das vagas, né? Foi uma solicitação da sociedade. A gente entende o PASSE, o SISU, como uma estratégia bastante abrangente no âmbito nacional, principalmente, né, nos nossos estados vizinhos, né, os estados que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul. Então, é a oportunidade de outros estudantes estarem na UFMS, realizando o sonho de fazer um curso de graduação numa universidade pública de qualidade. Então, esse ano a gente retoma a adesão ao SISU com uma proporção da seguinte forma, né? Então, 20%, 60% das vagas vão para o vestibular, 20% para o nosso programa de avaliação seriada seletiva, o nosso PASSE, e os outros 20% para o SISU. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o vestibular e sobre o PASSE, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Enem, como você solicitou, Nayade. O Enem, o SISU, ele tem como um critério de classificação do candidato a avaliação que ele teve no Enem. Então, os estudantes, para participar do SISU, eles precisam fazer a prova do Enem. A prova do Enem está prevista, né? Quem cuida disso é o MEC e o INEP, mas ela está prevista para ser realizada em novembro. Então, os candidatos que já fizeram a inscrição, porque as inscrições já acabaram, né? Os candidatos que já fizeram a inscrição, eles devem ficar atentos à prova e depois, né, em um outro período, eles vão fazer a sua inscrição no SISU. E lá no SISU, eles vão fazer a opção por um curso. Lembrando que 20% dessas vagas, né, de todas as vagas que a gente tem na instituição, 20% estão no SISU. Então, eles têm que ficar atento à quantidade de vagas do curso dele no SISU. Então, um pouquinho da quantidade de vagas vai para o PASSE, um pouquinho para o vestibular e um pouquinho para o SISU. Quem for fazer o SISU tem que olhar a quantidade de vagas que tem para o curso lá no SISU. Para ajudar com tudo isso, eu sei que é um monte de informação, Nayade, Jefferson, Anderson e todos que estão ouvindo pelo YouTube, para ajudar nisso, a gente, de maneira inovadora esse ano, né, a UFMS, junto com a nossa parceira, a FAPEC, a gente disponibilizou, a gente elaborou o Manual do Candidato. Esse manual, ele contém as principais informações
sobre os nossos processos seletivos, sobre os cursos, sobre as carreiras, sobre os nossos campos. A UFMS está em 10 municípios no estado de Campo Grande, são 115 cursos presenciais. Esse ano a gente tem à disposição da sociedade, né, de todos os nossos candidatos, 5.525 vagas distribuídas nos 10 campos e nos 115 cursos. Então, dentro desse manual, né, a gente tem informações relevantes como o pré-prova, né, o que antecede as provas do PASSE e do vestibular, como também, durante a prova, informações sobre o plano de biossegurança que a FAPEC, junto com a UFMS, desenvolveram para que tenhamos candidatos e as pessoas que vão participar do processo de aplicação da prova, que todos tenham muita segurança naquele dia, né, nos dias 5 e 12 de dezembro. E, então, lá tem todos os detalhes de como se prevenir, de como termos segurança durante a realização da prova. Tá? É o plano de biossegurança que foi elaborado especificamente para o desenvolvimento da prova. Então, uma nota muito legal, é uma ação inovadora da UFMS, e eu oriento que todos os nossos candidatos devam dar uma olhada no manual para ter o máximo de informação possível para o dia da prova e também para depois da prova. Tá? Eu acho que é isso, Nayane, eu passo a palavra para você. Maravilha, Cristiano, muito obrigada. A gente vai colocar aqui, tá? Já vi que o pessoal pediu aí o manual do candidato, é muito importante, já colocamos aí no chat para vocês. Muito importante que vocês leiam, para vocês até se basearem certinho, né? Verificar todas as informações, porque tá muito bacana esse manual, né? No site da universidade tem, no Instagram também, né? Então é só vocês acessarem. Tá? Bom, eu também vou colocar aí no chat para vocês o site do SISU, caso alguém queira, né, mais alguma informação, pode estar acessando também esse site, né, para ter mais informações. E dando prosseguimento aqui, vamos falar um pouquinho do vestibular, né? O vestibular que ficou um tempinho aí sem ter, né? O vestibular da UFMS, mas já tem um tempinho aí, né? Então, eu vou convidar o professor Anderson para falar um pouquinho da gente do vestibular da UFMS. Professor Anderson. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando aí a gente pelo YouTube. Cristiano, Jefferson, Nayade, obrigado pelo convite, para poder aqui passar para todo mundo um pouquinho de informação sobre os nossos processos seletivos, tá? O vestibular é uma das formas mais antigas, né, que a gente tem de ingresso aqui na universidade. A gente já tem uma história bastante consolidada com o vestibular, né? A universidade já tem já há muito tempo o vestibular. A gente aplicou pela UFMS até 2010 o vestibular, e a partir de 2011 a gente colocou todas essas vagas que a gente tinha de ingresso no SISU até 2017. Né? Em 2017 a gente voltou novamente com o vestibular, e já com outras vagas de ingresso também, como o PASSE e o SISU, a partir desse mesmo ano. Né? Então, essa foi como o professor Cristiano já explicou um pouco aí no começo, né, a divisão entre as vagas. A gente voltou desde 2017 com os 3 processos, e aí só variou um pouquinho essa proporção entre as vagas, né, como o professor já explicou um pouquinho antes aí. Legal. Bom, então, já agora que a gente já sabe um pouquinho aí da história do vestibular, professor, fala pra gente aí das datas importantes, né, data da prova principalmente, né, até quando que o pessoal pode estar se inscrevendo. As inscrições já começaram, né? O pessoal já está ativo ali, a gente está recebendo bastante informação sobre as inscrições, né? Vão até o dia 8/11, então a gente tem um tempinho ainda, né? Aproximadamente um mês para essas inscrições, tá? Lembrando que o último dia para pagamento é o dia 9/11, então é informação muito importante, né? Uma data bastante importante para ser lembrado. Dia 9/11 é o último dia para pagamento. E a prova do vestibular dia 5/12, 5 de dezembro, né, uma data também bastante importante para ser anotada aí. E a divulgação do resultado final, lá depois de todo o término do processo seletivo, né, contando toda a execução do processo, dia 9 de fevereiro de 2022. Então, essas são as datas principais que a gente tem que ter ali no calendário marcado uma estrelinha para a gente não perder. Tá certo. Principalmente a data da prova e os horários, né, pessoal? Você tem que ficar bem atento para não perder o horário. Às vezes marca a data, não marca o horário, né? Então, o horário é importante vocês estarem aí, vocês que vão fazer a prova ou que ainda vão se inscrever, né?
marcar certinho, chegar com antecedência, porque, né, imprevistos acontecem, então, para não perder essa chance aí, que é mais uma maneira de vocês poderem ingressar na universidade, né? E, Anderson, fala um pouquinho para a gente da prova, né? Como que funciona, o que você acha importante, assim, no geral, né? É lógico que os candidatos aí, os alunos, eles têm que entrar no manual do candidato, tem o conteúdo programático, mas o que você poderia, assim, falar no geral da prova para o pessoal que está assistindo a gente? É importante saber que são duas provas, né? A prova objetiva e a redação, né? Então, essas são separadas nessas duas partes, né? Ambas são de caráter classificatório e eliminatório. Acho que o Anderson travou. Bom, acho que deu uma travadinha aí, pessoal. Professor Cristiano, você está escutando a gente enquanto... Acho que deu uma estabilizada lá na internet do Anderson. E tem como você falar aí um pouquinho, então, no geral da prova, assim, né? Ele estava falando da redação. Bem, pessoal, então a nossa prova ela vai ser... Deixa eu só desligar que está atrapalhando aqui o negócio. A nossa prova do vestibular ela vai ser realizada no dia 5 de dezembro, das 8 às 13. A prova é composta por 60 questões, são 4 temas. Avaliação de redação. A avaliação de redação ela possui 5 tópicos de avaliação dentro dela, né? Como critério de avaliação, ela vale de 0 a 1.000 pontos. Cada um desses 5 tópicos ele é composto por 4 critérios de avaliação. Cada critério vale 50 pontos. Então, em cada tópico, o candidato pode fazer 200 pontos. Como são 5 tópicos, ele pode chegar a uma nota de 1.000 pontos. E então, esse somatório vai ser a nota dele na avaliação. Esse ano, Nayade, Jefferson, todos que estão nos ouvindo pelo YouTube, na TV UFMS, a gente tem, na área do candidato, a gente tem o espelho da redação do candidato e as avaliações dele. E é também o local pelo qual o candidato, depois do resultado, né, da prova, ele pode entrar com recurso. Né? Então, está tudo na área do candidato esse ano. Qual era a outra questão? Acho que o Anderson voltou, né? Tá. O Anderson está escutando a gente? Agora Oi, sim. pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tive celular, eu estou no 4G, que é a energia elétrica do prédio. Então, eu peço desculpa para vocês. Imagina, são coisas que acontecem, né, no modo online, né? Caiu, tá, gente? No online. Isso. O Cristiano fala um pouquinho aí sobre o resto da redação e da prova objetiva. Isso. Tem questões, né, objetivas, falou. Posso continuar, Nayade? Pode ser, acho que caiu de novo lá. Isso, né? Bom, então, as inscrições, vou falar um pouquinho sobre as inscrições. Né? As inscrições, elas estão abertas, elas vão até o dia 8 de novembro. Né? Todo final de mês, o boleto é gerado para o candidato pagar no final do mês, exceto no dia 7 de novembro, né, que o boleto... O resultado do processo seletivo, né, tanto do PASSE quanto do vestibular, ele está previsto para o dia 9 de fevereiro, momento no qual também a gente vai iniciar a matrícula dos nossos calouros. Tá bem? Certo. Eu acho que é importante, Nayade, a gente orientar os nossos candidatos de que muita informação está no manual do candidato. Então, lá, por exemplo, tem os campos, lá tem os cursos, lá tem a quantidade de vaga de cada curso, né, e algumas orientações também sobre o dia de aplicação da prova. Né? Com esse momento de pandemia, é importante que o candidato ele esteja atento
para que ele não seja impedido de realizar a prova lá no dia. Com certeza. A gente até colocou aqui, já colocou aqui, né, o manual do candidato, porque assim, o pessoal tem que estar sempre olhando, né? Porque dúvidas vão surgindo ao longo do caminho, né? Por exemplo, o resultado vai sair em fevereiro. Então, caso você seja aprovado, você aí que está nos escutando, vai surgir alguma dúvida, porque já vai abrir a matrícula. Então, vai ter que recorrer lá no manual do candidato para você tirar as informações. Ô, Cristiano, fala para o pessoal aí que está curioso aqui também, quais são os endereços que eles vão achar as informações do nosso vestibular aqui da UFMS. Tá. Sempre a gente faz assim, a gente publica no portal da UFMS, né, no portal de ingresso da UFMS, então o endereço é ingresso.ufms.br. Acho legal a gente colocar no chat esse endereço para os nossos candidatos, e também no site da FAPEC, que é fapec.org. Nesses dois sites a gente tem as informações sobre tudo o que acontece, os editais, os resultados, mas a inscrição mesmo ela é realizada no site da FAPEC, fapec.org. Aí tem um banner lá, ele clica no banner e faz o seu cadastro, e aí depois faz sua inscrição. O boleto fica dentro desse ambiente, o resultado dele vai estar dentro desse ambiente, o espelho da redação dele, por meio do qual eles podem entrar com recurso, caso eles discordem da nota de redação ou da nota final do processo seletivo. Esse espaço eles têm que ter um endereço bem certinho, gravado na cabeça, para que eles possam, em algum momento que precisar, eles acessarem o endereço. Então, pessoal, já anota aí e coloca na geladeira aí para não esquecer nunca mais esse endereço, por favor. Tiano, vamos partir então para o PASSE, que acho que o vestibular já tem bastante informação, né? E a gente tem até uma pergunta aqui do PASSE, então você pode explicar, porque tem muita gente que ainda não conhece ou não sabe que existe o PASSE, né? Que é uma maneira de ingresso. Então, você pode explicar como que funciona isso? Sim, sim. O PASSE seletiva, estratégia inovadora da UFMS no âmbito do Estado. Então, situação. Ela oferece a oportunidade do nosso candidato dele ser avaliado em momentos do seu ensino, do ensino médio dele. Então, no primeiro ano do ensino médio, ele vai ser avaliado considerando o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Aí, na segunda etapa do PASSE, né, o PASSE, então, é composto por 3 etapas, etapa 1, 2 e 3. Na segunda etapa do PASSE, considerando o conteúdo do segundo ano do ensino médio. E lá na terceira etapa do PASSE, ele vai ser avaliado considerando o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, o candidato ainda, né? O candidato, ele vai escolher o curso que ele vai concorrer, e é nesse momento também que ele realiza a avaliação de redação. Então, a prova de redação, ela está presente apenas na terceira etapa do PASSE. E como é composto por 3 etapas, pessoal, é importante que os candidatos eles saibam que a primeira etapa tem um peso de 20% da média final dele, a segunda etapa tem um peso de 30%, a etapa é a mais pesada, ela possui um peso de 50% do total da nota. Então, é onde está a redação e onde ele vai optar. Pode perder uma das etapas. Contudo, sua nota vai ficar um pouco prejudicada, porque ele não vai conseguir chegar a mais um 100%. Né? Eu vou até deixar uma dica, né? É uma estratégia inovadora, como eu disse, então esse vai ser o terceiro ano de ingresso pelo PASSE. Então, a concorrência, pessoal, ela está aumentando. Cada ano que passa, ela vai aumentando um pouquinho mais. Mas ela ainda é um pouquinho mais baixa do que o vestibular. Então, o candidato pode dar uma olhada, né, que em alguns cursos um pouquinho maior no PASSE, porque a sociedade está descobrindo o PASSE agora. Então, está aumentando, né? A gente está, do total de vagas, né, a gente tem 1.089 vagas no PASSE. E a gente tem o triplo, né, porque só 20% está no... A gente tem o triplo dessas vagas no vestibular. Só que lá também tem mais candidato, né, atrás da vaga. No manual do candidato,
o nosso candidato ele pode dar uma olhada nos cursos e na quantitativa de vagas por cada um desses processos seletivos. Ok? Tá, joia. Então, a gente tem até a pergunta aqui da Yasmin, né? Eu acredito que vale a pena, sim, Yasmin, você fazer, né? Mas vou passar aqui pro Cristiano para ver o que ele acha, né? Ela está perguntando assim, professor, não fiz a primeira etapa do passe e na segunda tive uma nota mediana. Valeria a pena tentar a terceira etapa para conseguir uma vaga? Sim, né, professora? Acho que vale a pena, até porque depende do curso, né? Exatamente, eu não sei para qual curso ela fez. Mas é importante. Qual é o nome dela? Perdão, Nayara? Yasmin. Yasmin, é importante, Yasmin, que todos os candidatos eles tenham a seguinte ideia: todos podem fazer as 3 opções. Podem fazer o passe, podem fazer o vestibular e podem fazer o SISU. Como são dias diferentes, vocês podem fazer as 3. Mas eu acho que, dependendo do curso, perder a primeira avaliação, Yasmin, compromete bastante a nota final. Mas para alguns cursos não. Então, eu orientaria que compensa sim fazer as outras 2, a próxima etapa, né? Não sei se você vai fazer agora a terceira, compensa sim, porque é mais uma possibilidade, né? Mais uma oportunidade que você tem. Mas pode fazer também o vestibular e se inscrever também no SISU, tá? Exatamente, Yasmin. Depois, se você quiser por aí seu curso, né? Para a gente saber, né? Porque assim, você vai depender de cada nota para você entrar em algum curso. Então, muito concorrido, com certeza não teria como, porque você já perdeu a primeira etapa e aí a nota, como o professor falou, ficaria comprometido, né? Mas se for um curso que é um pouco menos concorrido ou é uma concorrência, porque vai depender da nota dos outros candidatos, né? Então não tem como a gente afirmar assim para você com certeza, né? Porque se a maioria do pessoal tiver a mesma nota que você tem chances, né? Então vale a pena tentar sim. Pode falar, Jefferson, te interrompi aí. Eu tô olhando aqui, tem a pergunta da Jamile, ela está perguntando com relação ao vestibular, como que funciona a concorrência L5. L5 é para os candidatos que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Você pode explicar para elas aí, Cristiano? Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre como funcionam as cotas na UFMS, tá? Daí eu falo sobre a L5. Bom, existe uma... Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Existe uma lei federal que regulamenta que o acesso às universidades federais, às universidades públicas, deve ser feito da seguinte forma: 50% das vagas são de ampla concorrência e 50% para cotas. Nesses 50% para cotas, obrigatoriamente deve ser para quem cursou os 3 anos do ensino médio em escolas públicas. Não pode ter recebido bolsa, pessoal. Não pode ter estudado numa escola particular e receber bolsa. A lei é muito clara quanto a isso, né? E a UFMS segue a lei. A UFMS disponibiliza 50% das vagas. Então, daqueles 5.525, 50%, ou até mais um pouquinho, viu? Porque na hora que dá ímpar, a gente não consegue dividir no meio, né? Então, a gente coloca para cota. Isso em todos os cursos. Então, com um curso que tem 35 vagas, 18 ficam para cotas e 17 para ampla concorrência. Então, 50% vão para para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, não pode ser bolsista. Desses 50%, ainda há uma subdivisão de 50% para quem tem renda per capita, familiar per capita, até um salário mínimo e meio, e para quem é independente de renda. E ainda dentro de cada um desses grupos, a gente tem a divisão das vagas como cotas, vagas reservadas para pretos e pardos, outro grupo para pessoas com deficiência e um outro grupo para indígenas. Então, isso daí dão para a gente aproximadamente 14 cotas. Especificamente, Jefferson, sobre a L5, que são para candidatos independentes de renda, que cursaram ensino médio integralmente em escola pública,
É exatamente isso. Então, ele tem que ter cursado os 3 anos numa escola pública e tem que ter uma renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo. Então, isso é uma coisa, é uma situação, pessoal, que muitos candidatos têm problema na hora da matrícula. Eles não se atentam à descrição que está naquele L. Então, as cotas são distribuídas nos L's, né, de 1 até 15. E aí o candidato, às vezes, ele não percebe, ele se candidata, ele faz sua inscrição para um L que não reflete a realidade dele, na qual ele não se enquadra. Então, o candidato tem que ler muito atenciosamente o significado de cada um daqueles L's para escolher lá na área do candidato a vaga que ele quer concorrer. Porque se ele, por algum descuido, se inscrever numa vaga, num L5, por exemplo, e ele não conseguir apresentar um histórico escolar que comprove os 3 anos de estudo no ensino médio, em uma escola pública, ou se ele não comprovar que tem uma renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo, ele não vai conseguir fazer matrícula. Então, lá no dia 9, a hora que a gente 9 de fevereiro, a nossa data prevista para a primeira convocação, né? Lá no dia 9 de fevereiro, a gente vai convocar ele para fazer matrícula na vaga reservada L5. Se o candidato, por algum motivo, não conseguir comprovar isso, ele não pode fazer essa matrícula. E aí a gente chama o próximo candidato da vaga L5, né, que está classificado na ordem posterior a ele, imediatamente posterior a ele. Pessoal, tem que prestar muita atenção nisso, porque senão é todo o serviço, todo o trabalho que você teve de 1 ano, de 2, 3 anos de preparo jogado fora por causa de um detalhe com relação à documentação na sua inscrição. Então, prestem muita atenção com relação, quando for preencher a sua inscrição, quando for escolher qual das cotas que você vai concorrer, tá? Porque você precisa comprovar isso depois, e lá na documentação, lá no edital, vai estar explicando isso, qual é essa documentação. Se você não tiver, você não vai conseguir entrar dentro do curso desejado. Tem que tomar muito cuidado com isso. E essa cota L5... Só para complementar, Jefferson, existe desde 2017, a UFMS, ela faz isso por uma banca de verificação. Então, todas essas vagas reservadas, todos os candidatos que escrevem por essas vagas, eles são avaliados por essa banca. Então, tem um período lá na matrícula no qual o candidato vai mandar para a gente esses documentos que comprovem que ele se encaixa naquelas vagas. Aí essa banca analisa e dá um parecer para o candidato. Ok? Desculpa, Jefferson, acabei te interrompendo. Sem problemas. Entendeu, gente? É simples assim, ou é ampla concorrência, ou você tem direito a uma das cotas. Aí você tem que ter essa documentação para você comprovar isso. E aí prestem bastante atenção nesse pequeno e grande detalhe, que pode fazer a diferença de você entrar ou não na UFMS no ano de 2022. Com certeza, pessoal. Bom, então, só lembrando que a data do passe, né, a data da prova, é dia 12 de dezembro, né, Cristiano? Dia 12 de dezembro, e a redação, pessoal, é só na terceira etapa. Então, no passe, na primeira e na segunda etapa, né, você não, são só as questões, né, não precisa fazer redação. Agora, na terceira etapa, que é a última, além das questões, vocês vão ter também que fazer a redação, né, escrever uma redação. E lembrando que o resultado tanto do vestibular quanto do passe é dia 9 de fevereiro, a data prevista, né? Pode ser que tenha alterações, mas a data prevista é dia 9 de fevereiro. Bom, Cristiano, você pode falar um pouquinho da aplicação das provas do vestibular e do passe, dos locais, mais ou menos, que tem muita gente que às vezes está em alguma cidade que não tem campus e aí fica na dúvida na hora que está fazendo lá a inscrição, né? Ok. Nayade, só para complementar, o resultado do vestibular e da terceira etapa, eles saem no dia 9. E da primeira e da segunda etapa, vai sair no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Okay? Ah, perfeito. Tá ok. Bom, sobre a aplicação da prova, pessoal, foi desenvolvido, né, foi elaborado um plano de biossegurança, né, para a aplicação da prova, no dia de realização da prova, para garantir ou para que tenhamos, né, toda segurança nesse processo aí de realização da prova. As provas elas vão ser realizadas nos 10 municípios onde a UFMS tem campus, né?
Eu vou falar todos eles aqui, tá? Bom, vou nominá-los, tá? Então, Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas, Corumbá, Coxim, Chapadão do Sul e falta um. Nova Andradina, já falou? Nova Já. Andradina. Ponta Porã, já falou, Aquidauana. Paranaíba e Ponta Porã. Isso. Além desses 10 municípios, a gente aplica a prova também em Dourados. Então, todas as nossas provas são realizadas nesses 11 municípios, incluindo Campo Grande, né? Eu acho que a gente podia colocar no chat, né, de todos esses municípios que são os nossos campos, incluindo Dourados. A novidade é Dourados, né? Mas lembrando... é só Dourados, que é de fora dos campos, que é onde tem prova. Tá, vou colocar aqui no chat. Por favor, coloque, daí fica bem certinho para os nossos candidatos. Lembrando, pessoal, que essas informações, elas estão bem legais no manual do candidato, tá? O manual ficou bem legal, tá com uma linguagem legal, né? Um visual legal, também diagramado, tá super legal. Ô, Cristiano, só uma dúvida aqui para esclarecer aqui, uma pergunta que chegou no meu celular aqui. Passe, então, tem como entrar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sem fazer vestibular, é isso? Isso mesmo, são três processos seletivos que a gente tem na universidade. Tem o vestibular, tem o PAS e tem o SISU. O candidato pode escolher um desses três ou então fazer os três, porque como eles são em datas diferentes, ele pode se inscrever nos três. Aí aumenta a chance dele, né? Sim, perfeito. Entendeu, gente? Passe seriado. Então, cada ano você vai fazendo uma prova, segundo, terceiro. E é aí no último ano que você vai fazer a redação, tá certo? Só para esclarecer aqui, ficou na dúvida. Você está conseguindo acompanhar aí a dúvida, Cristiano? Eu já fiz a minha inscrição na UFMS e coloquei o endereço. Porém, mudei de casa. Tem como mudar? Sim. Tem, a Isadora, né? Bom, Isadora, a gente, esse ano, né, permitido essas alterações, são permitidas até o último dia de inscrição. Tá? Então, você pode entrar lá na área do candidato e alterar, e salvar. Tenha só, né, cuida para salvar certinho lá e ver que o que você alterou está lá. Ok? Yasmin está só avisando aqui que o curso dela é de engenharia de alimentos que ela quer fazer, tá? Ela pediu para ela falar o curso, ela avisou aqui que é engenharia de alimentos. Legal, Yasmin. Eu queria orientar, pessoal, que lá no site ingresso.fms.br a gente tem a concorrência do ano retrasado. A concorrência do ano passado, como o ano passado foi muito atípico, né, com a pandemia a gente já estava em situação de pandemia, não estávamos no SISU, né, então a gente optou porque o calendário não tinha, não casavam, né, a gente não participou do SISU, então participou só do PAS e do vestibular, então a concorrência ela ficou muito diferente, então ela não vai refletir a realidade do próximo ano, com certeza, muito provavelmente. Então, os nossos candidatos podem entrar lá no site ingresso.fms.br, que lá tem a concorrência do penúltimo processo seletivo. E aquilo ali vai dar uma orientação para vocês, vai dar um norte, tá, de qual foi a concorrência. Mas, em geral, a nossa concorrência nos últimos anos, elas têm sido, eu não vou lembrar os números, mas na sequência, né, ela tem sido para medicina em Campo Grande, para medicina em Três Lagoas, para psicologia em Campo Grande, para odontologia em Campo Grande e para medicina veterinária também em Campo Grande. Mas tem todos os cursos lá, eu listei os 5 primeiros, mas tem todos os cursos lá no site ingresso.fms.br. Maravilha. Cristiano, e para a gente já ir caminhando assim, mais para o finalzinho, né? Porque assim, a maioria das informações do vestibular e do passe foram bem esclarecidas aqui, mas o pessoal também tem o manual do candidato para poder consultar. Mas e aí, o pessoal passando no passe e no vestibular? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o passo, né? Porque aí o pessoal fica tão focado nas provas, né? E daí depois passou, olhou o resultado, saiu, foi aprovado. O que eles devem fazer?
Olha, Nayade, eu vou... Comemorar primeiramente, né? Com essa pergunta, eu lembrei de quando eu tive essa notícia, sabe? Quando eu passei no vestibular, pessoal, a gente tinha... O resultado, ele era colocado, era exposto no muro do Morenão. Então, ou você vinha aqui... Eu estou na universidade agora, né? Então, ou você vinha aqui no muro do Morenão, esperava lá o pessoal colocar as listas, né? Ou você esperava no outro dia algum jornal impresso publicar a relação dos candidatos aprovados. É um momento muito especial na vida de cada um de nós, sabe? Eu ingressei aqui na universidade em 2000, fiz ciência da computação, depois fiz pós-graduação, hoje estou como pró-reitor de graduação. E o que eu tenho a dizer é que o dia que eles forem aprovados, que comemorem muito, muito. É a realização de um sonho, muitas vezes é a realização de um sonho de uma família, né? A oportunidade de transformar suas vidas, a vida da sua família e contribuir para o desenvolvimento das nossas cidades, do nosso estado, né? E depois que essa euforia passar, aí eles têm que lembrar que provavelmente no dia 9 de fevereiro, é uma data prevista, a gente vai fazer a primeira convocação dos candidatos aprovados no PASSE e no vestibular. Então, a gente vai soltar um edital falando dos aprovados e vai soltar um outro edital convocando esses aprovados para realizar matrícula. Uma orientação que eu dou, muito importante, é que eles já preparem, tenham em mãos os documentos deles, os principais documentos, para ficar mais fácil durante o período de matrícula, tá? A gente dá um prazo, mas quem já tiver tudo isso daí acertadinho vai ter menos perigo aí porque a gente coloca um prazo bem definido. Se não fizer a matrícula naquele prazo, perde a vaga, e aí ganha o direito a realizar a matrícula o próximo candidato classificado sucessivo a ele, né? Então, mas o mais legal mesmo é comemorar com sua família e com seus amigos, que é um momento muito importante. São dois momentos importantes, pessoal. Quando entra e quando sai. São muito importantes. Verdade. E falando na questão da lista de espera, como que funciona? Porque, assim, não é porque não foi chamado na primeira chamada que tudo está perdido, né? Tem outras chamadas, né? Às vezes, se algum candidato desiste, às vezes ele passa em algumas... na cidade natal dele e acaba fazendo lá. E aí, tem chance ainda para o pessoal que não for convocado na primeira chamada, né, Cristiano? Isso. A gente classifica, né, nos dois processos seletivos, a gente classifica os estudantes de acordo com a nota que ele obteve no processo seletivo, em ordem decrescente naquele curso. Então, se um candidato fez inscrição para engenharia da computação, a gente vai classificar todos os candidatos que fizeram a prova para engenharia da computação em ordem decrescente de avaliação. Então, o que teve uma nota mais alta vai ficar em primeiro. Aí o que teve a segunda mais alta vai ficar em segunda, assim por diante. Todos são classificados, exceto aqueles que são eliminados com os itens que estão presentes no edital. Por exemplo, tirar 0 na redação. Não pode tirar 0 na redação. O candidato que tira 0 na redação, ele é desclassificado. Quem não é desclassificado, então fica nessa lista de espera, que é uma lista que vai do primeiro até o último candidato classificado. E a gente vai chamando os primeiros. Então, por exemplo, num curso que tem 20 vagas, a gente vai chamar os 20 primeiros classificados. Foram as 20 melhores notas. Então, a gente convoca os 20 primeiros. E aí, eles têm um período para fazer a matrícula, e depois desse período, a gente verifica quem fez matrícula e quem não fez. Se tiver algum candidato que não efetivou a matrícula, teve algum problema, ou mesmo não veio fazer a matrícula, a gente chama o próximo. Então, essa é a lista de espera. Aí a gente vai chamando o próximo. E aí, a quantidade de convocações que a gente faz, ela é muito variada. Eu não vou dizer um número aqui que eu posso estar sendo precipitado, mas são várias chamadas, né? Em alguns cursos a gente faz mais, em outros a gente faz menos. Em alguns cursos, principalmente os mais concorridos, a tendência é que eles ocupem todas as vagas, 100% das vagas, já nas primeiras chamadas. Então, a gente não faz tantas. Mas para outros a gente faz. Então, depende muito. A orientação que a gente dá é que o candidato ele fique atento ao portal ingresso.fms.br, porque lá a gente vai soltando as convocações e ele vai falar assim, olha, eu fiquei em 22º classificado. Chamaram 20, os 20 primeiros já chamaram. E aí a próxima chamada pode ser que ele entre. Então, ele tem que ficar atento,
porque ele não pode perder o prazo também. Maravilha. Bom, Cristiano, eu vou agradecer a sua presença aqui, foi muito bom, né, você ter essa disponibilidade aí de falar com essa garotada que está aí na luta, né, que está aí estudando, que está se preparando, né. Vou agradecer também aqui o professor Anderson, né, a internet, a energia lá onde ele estava caiu, né, mas ele, né, estava aqui com a gente também, passou algumas informações importantes, né. E aí, lembrando, pessoal, se tiver dúvidas, é lógico que vocês podem entrar em contato aqui com a gente, mas, assim, acessem o Manual do Candidato, né? Teve alguma dúvida? Sempre olha lá, porque, às vezes, ela vai surgindo no decorrer do processo, né? Então, tenham sempre em mãos aí, salva o PDF, baixa aí, deixando uma pastinha importante, para na hora que tiver uma dúvida, vocês poderem ir lá consultar, né? Então, mais uma vez agradecer, professor Cristiano, professor Anderson, o Jefferson também, né, que está aqui com a gente, e agradecer vocês que estiveram aqui para terem mais informações, né, falar que a gente está à disposição, que a gente deseja aí muita boa sorte para todos, né, uma boa preparação, uma boa prova, né, e é isso. Então, nós aguardamos vocês na próxima live, tá bom? Nayade, eu posso só complementar um pouquinho? Pode, uma sim. Uma coisa que eu anotei aqui, está desde o comecinho para eu falar. Pode falar. A UFMS, né, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela é uma universidade pública. Os nossos estudantes não pagam para estudar aqui, né? Ela já é, assim, ela é mantida pelo governo, né? Então, todo cidadão já paga seus impostos. Então, para estudar aqui, o estudante não paga nada. Então, é muito importante isso. Nossos candidatos, nossos estudantes de ensino médio, eles têm que saber disso, né? Que não se paga mensalidade aqui na UFMS, não paga matrícula, não paga mensalidade. E os estudantes que são carentes, eles têm uma série de auxílios, né, que eles podem ser atendidos ainda pela instituição. Tá? Então, eu deixo aqui eu quero que vocês se preparem muito, né? É a realização de um sonho, como eu falei. Nós estamos torcendo por vocês, estamos muito felizes por vocês escolherem o FMS para fazer essa parte da vida de vocês, que é da formação acadêmica e da formação cidadã, que a UFMS faz com qualidade e oferece à sociedade os melhores profissionais. Tá? Obrigado, Nayade, obrigado, Jefferson, obrigado a todos que estão nos ouvindo pela TV UFMS. É isso aí, pessoal. Boa tarde, até mais. Tchau.